Começando a gravar, sim, está gravando, então, muito boa tarde a todos. Estamos reiniciando aqui com um pequeno atraso, por motivo de força maior, né? Mas já temos um público aqui, uma audiência bem boa, já 17 pessoas e aumentando, né? Todos os alunos dos cursos de pós-graduação, né? Do programa de pós em multimeios, a disciplina DE 016, Cinema de Ficção Científica, e da disciplina CS 203, do programa de doutorado em Ciências Sociais, do IFISH da Unicamp, que tem como título Tópicos Especiais em Modos do Conhecimento, né? Então, nós iniciamos aqui essa aula especial de hoje, com a satisfação, um prazer muito grande de termos aqui a professora Kênia Freitas. Eu vou fazer uma pequena introdução, Kênia, tá? Do seu currículo, que, aliás, eu peço desculpas, os e-mails que eu circulei de divulgação não fizeram jus a todas as coisas que você já fez, mas também a gente tem que ser sucinto, né? Hoje em dia, para as pessoas tentar compactar ao máximo. Mas eu me referi a você como crítica de cinema, na verdade você é mais que uma crítica de cinema, né? Você é uma crítica cultural, né? Porque a julgar pelos seus artigos, mas você sempre trabalha nessas regiões aí de transitoriedade de fronteiras entre as mídias, né? Entre os meios, né? Então eu vou apresentar você, Kênia, a quem não te conhece. Eu imagino que muitos aqui já conheçam, né? Eu queria repetir minhas boas-vindas a todos aqueles de fora da Unicamp, ou de fora da disciplina, mas que estão aqui para participar dessa sessão, né? Um bate-papo, né? Vai ser uma conversa, espero que a gente consiga estabelecer um bom diálogo aqui, a propósito do tema do afrofuturismo, com a professora Kênia Freitas. Então, boas-vindas a todos que estão chegando agora, que estão tendo esse primeiro contato, e aos demais que já estão comigo aqui há algumas semanas, né, nos cursos de pós-graduação. Por ser uma atividade online de universidade pública, eu achava bom que fosse pública, né? Mas a gente está reiniciando aqui de forma um pouco mais restrita para evitar o infeliz ataque aí das pessoas que invadiram a nossa sala original. Então, estamos aqui na nossa sala alternativa, mas acho que vamos ter um encontro produtivo. Então, esse evento está dentro do contexto das disciplinas, né, DE 016, Cinema de Ficção Científica, e CS 203, Tópicos em Modos de Conhecimento, respectivamente da pós-graduação em Multimeios e do doutorado em Ciências Sociais da Unicamp, tá? Além disso, é um evento também vinculado ao grupo de pesquisa, né, ao grupo de estudos sobre gêneros cinematográficos e audiovisuais, um grupo que congrega algumas das pessoas, inclusive, que estão aqui, né? Então, o Genecine convida a todos para essa conversa sobre o afrofuturismo com a professora e pesquisadora Kênia Freitas. A Kênia, eu tive a felicidade de conhecê-la como aluno dela, num curso do Museu, né, de Arte de São Paulo, do MASP, um curso online, e aí eu fiquei fascinado com o conhecimento dela sobre o tema do afrofuturismo, que é um tema que eu sempre me interessei, pelo qual eu sempre me interessei, mas sempre tangenciei, nunca tive elementos suficientes, até porque ela vai poder falar melhor disso, né, Kênia, mas é uma área que são poucos, né, os pesquisadores no Brasil que investigam mais verticalmente. Então, eu tinha uma visão meio colateral do tema. E aí eu fiquei tão encantado que eu pedi à Kênia que se ela estaria disponível para participar. Ela aceitou o convite, fiquei muito feliz, e também por conta disso, dela ser uma egressa do programa de pós-graduação em multimeios. Ela fez o mestrado aqui em multimeios, né? Inclusive o professor Márcio Freire ficou feliz em saber que eu estava frequentando esse curso virtual com a Kênia,
e ela depois fez o doutorado em comunicação, né, na ECO da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois fez um pós-doutorado, né, um estágio pós-doutoral na Universidade Católica de Brasília. A Kênia é autora de artigos e capítulos sobre cinema brasileiro, cinema da diáspora africana, comunicação e identidade. Também é crítica de cinema, e aí eu gostaria de corrigir, uma crítica cultural, né? Ela tem uma atividade aí num campo mais amplo da crítica cultural, intermediática, talvez, né, ou transmediática, e tem tido trabalho destacado no ensino e na pesquisa do afrofuturismo. Então, eu agradeço muito a disponibilidade, a generosidade da Kênia em estar aqui conosco, e vou passar a palavra, então, a ela. Obrigado, Kênia, e espero que a gente tenha uma tarde frutífera aqui. Obrigada, Alfredo. Boa tarde, gente. Agora aqui, bens, né? Um lugar um pouco mais seguro, mas, enfim, faz parte desse ambiente que é bom, que nos lembra também, que eu acho que é uma das coisas que a gente pode começar a falar do futurismo, que esse ambiente, né, virtual, que esse ambiente da internet, que a tecnocultura é um ambiente em disputa, que eu acho que é uma coisa que o futurismo vai falar bastante também. E um prazer, assim, como você falou, né, sou egresso da Unicamp, fiz mestrado aí no Multimeios, foi uma parte muito importante, bacana da minha formação mesmo, esse tempo aí em Campinas, na Unicamp, né, com uma formação que tem muito carinho, assim, pelo, né, todos os professores, todo o ambiente, acho que todo lugar de ensino mesmo, que para mim foi muito proveitoso mesmo nessa trajetória, assim. E aí eu acho que não vou entrar tanto nisso, mas tem, né, eu acho que uma coisa interessante que desde, né, eu me formei em jornalismo aqui na UFES, e no Espírito Santo, que é onde eu estou agora, e aí, mais já na graduação, comecei a pesquisar cinema e temas correlatos, que isso também sempre me interessou, esse cinema na internet, o cinema feito com celular. E aí, na Unicamp, eu fiz essa pesquisa que era sobre cinema, documentário, feito com celular, e fazendo esses entrecruzamentos, que foi um pouco o caminho da minha pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, que era entender um pouco cinema dentro desse ambiente da tecnocultura, das novas mídias, e nessa circulação. E aí eu chego, né, nessa pesquisa do afrofuturismo já aí no meio do doutorado, e tendo algumas experiências com produção de mostra de cinema, e tentando também trabalhar nesse ambiente mais, né, tanto da crítica cultural, da crítica de cinema, da curadoria em cinema, e aí o afuturismo para mim foi um lugar que eu consegui, talvez, né, fazer converger vários desses interesses, e eu acho que vem muito do lugar multicampal, multimodal, aberto, que o afuturismo propõe, assim. Eu pensei, de fato, a gente fazer algo bem conversado, assim, talvez só nesse comecinho trazer, acho que daqui a pouco eu compartilho um negócio que seria só para a gente conseguir ver, porque eu sei que é sempre difícil anotar os nomes, mas a gente começar definindo alguns conceitos, né, como é que a gente entende o afrofuturismo hoje, porque acho que uma das coisas, né, por ser esse tema, por um lado, que está tão em voga, tão na moda, com lançamentos como o da Beyoncé, o Black King, como o próprio Pantera Negra de alguns anos atrás, em que, né, o termo é muito comentado, e ao mesmo tempo ele gera, eu sinto isso, muita dúvida a partir das definições, assim, né, do que é futurismo de fato, e por que, acho que é um primeiro lugar para a gente pensar aqui, que é um pouco o que eu pensei da gente conversar, é um conceito muito novo, né, um conceito de 93, que o termo é usado ali pela primeira vez, e que vai sofrendo, né, ao longo desse tempo, desse
pouquinho menos de 30 anos agora, uma série de readaptações, recolocações, de mesmo deslocamentos nesse tempo, assim. Então, não é à toa que a gente vê várias definições de afrofuturismo, é porque eu acho que, de fato, existem várias definições de afrofuturismo, muitas se conversam, e talvez a gente consiga pensar em elementos em comuns, mas muitas também apontam para lugares diferentes. Eu gosto de trazer sempre as minhas, porque, né, vem um pouco dessas pesquisas e desses caminhos e dos entendimentos que essas pesquisas, né, me levaram a tentar entender e pensar esse tema por aí. E aí eu acho que tem uma definição muito simples, talvez, que seja uma primeira para a gente ter em mente, que o afrofuturismo fala, né, da ficção especulativa, então desse universo criativo que estaria sobre esse grande guarda-chuva, que a gente poderia chamar assim, e a gente sabe, né, vocês estão aqui numa aula sobre ficções científicas, do tanto, né, de desdobramento e de também conversa que tem nessas próprias definições, mas eu acho que nesse lugar, como é menos interessante para o afrofuturismo fechar um gênero dentro desses campos ampliados, né, dessas ficções que especulam, dessas ficções que, de alguma forma, se afastam das narrativas realistas e naturalistas, como o guarda-chuva aqui interessa, porque em vários momentos a gente vai estar falando de subversão desses códigos, acho que o termo ficção especulativa funciona dessa maneira ampla, dessa maneira guarda-chuva, em que você pode ter, inclusive, dependendo um pouco de entrada no que a gente chama de fantasia, um pouco de entrada no que a gente chama de terror sobrenatural, desde que você esteja trabalhando nesse campo das especulações. E aí a outra junção disso é com a autoria / experiências, vivências negras nas narrativas, né? Em geral, aí também, obviamente, sempre que a gente fala de autoria, dependendo do campo, a gente entra numa grande discussão, quando, né, eu trabalho bastante com o cinema e esses outros formatos, e eu acho que, por exemplo, no cinema, que é uma produção bastante coletivizada, em que você vai ter funções diferentes, que são funções de criatividade, como, né, muitas vezes é reconhecida apenas a direção, mas a gente tem roteiristas, produtores, a própria, às vezes, cocriação que vem dos atores e atrizes envolvidos. Então, para mim, assim, né, não só para mim, mas quando eu falo dessa autoria no afrofuturismo e no cinema afrofuturista, eu acho que é necessário entendê-la não só como uma autoria ligada à direção, à realização, mas como uma autoria que pode estar em vários outros, né, lugares criativos que estão na criação das obras. Acho que, então, acho que esses dois lugares, e sobretudo, né, pensando a autoria junto com vivência e experiência como um efeito nas narrativas, como um efeito no que está sendo produzido, assim. Então, são tentativas também de não fechar, de dizer que, bom, o afrofuturismo precisa tratar de determinados temas, porque acho que senão a gente corre outros riscos que existem na discussão sobre cinema negro e arte negra, que é da gente limitar. Deixa eu estranho também. Tá bom. Que é da gente limitar a potencialidade de criação, né, a partir de algum tema, de alguma questão, então a gente está entendendo isso de uma forma ampla, mas eu acho que alguns ancoradores, como a autoria e as vivências negras, como parte do que a gente está chamando de afrofuturismo, são, de fato, necessários. Pegar esse campo da ficção especulativa e juntá-lo né, a um outro referencial de produção, assim, então seria essa junção. E aí eu acho que a outra coisa, né, um outro ponto importante para essas definições é entender que a gente está falando, então, né, de ficção especulativa a partir
dessa posição, dessa autoria, dessas vivências negras, mas a gente pensa também, já de saída, numa provocação que é feita pelo Greg Tate, de que a experiência negra em si, e aí ele está falando muito da experiência negra a partir dos Estados Unidos, que a gente poderia ampliar para uma experiência negra afrodiaspórica, é em si, já de alguma forma, de saída, uma experiência que tem vários aspectos ligados à ficção científica, a esse tipo de deslocamento, a esse lugar, desde, né, uma junção, uma metáfora que ele vai fazer, por exemplo, desse processo de escravização como processo de abdução, e o que quer dizer, né, sequestrar pessoas de um continente para outro, fazer uma série, né, de mecanismos de tortura, violência e readaptação para levar, né, nossos seres humanos sequestrados para esse outro continente, onde não se conhece a cultura, onde não se pode falar a língua, onde as pessoas são separadas. Então, é mesmo uma tecnologia de abdução, se a gente for colocar assim, ou, né, desde metáforas mais amplas de que, bom, essa experiência negra no mundo racista, essa experiência negra no mundo de antinegritude, você estar o tempo inteiro, de alguma forma, lutando contra um sistema, lutando contra uma sociedade que tenta te oprimir, lutando contra um governo, lutando contra... e que é algo que várias das narrativas de ficção científica vão partir dessa ideia ou desses tropos para falar. Ou ainda uma certa ideia, né, de você ser uma pessoa estranha, lida como estranha, o outro, numa terra estrangeira, que também diria muito dessa experiência negra e diz, mais uma vez, bastante sobre esses tropos da ficção científica. Então, quando a gente fala da ficção científica a partir desse lugar das autorias e das vivências negras, essa dupla natureza de que, bom, no mundo que é marcado pelo racismo, no mundo que é marcado pela antinegritude, essa experiência negra em si já é uma relação, já é um desdobramento desses estranhamentos da ficção científica em vida. Você tem, então, uma dupla natureza, de que, né, ao mesmo tempo, algo que está fora das narrativas e que diz respeito a como a gente pode pensar as narrativas para entender as experiências negras, e, ao mesmo tempo, as experiências negras que formam e que constituem as suas narrativas de ficção especulativa. Então, acho que esse duplo movimento é um lugar bom para a gente entender essas definições, né? Então, se por um lado é simples falar, bom, são ficções especulativas feitas a partir das perspectivas negras, por outro lado tem uma dobra aí, quando a gente traz essa definição do Greg Tate, para pensar que, bom, mas essa experiência em si já é uma experiência ligada a esse movimento. Aí eu acho que tem alguns... e por fim, que também gosto de trazer nessa definição, conversando com alguns autores e autoras, uma ideia de que, às vezes, também engana bastante, que, né, você tem esse futurismo no afrofuturismo, e que poderia, e várias vezes dá a entender, que falar dessas narrativas de afrofuturismo seria falar de narrativas que estão falando, se referindo, projetando apenas futuros, né, narrativas que teriam esse lugar visionário, e várias vezes são, mas o que é mais interessante, o que a gente vai percebendo nessas definições que o afrofuturismo vai trazer, é justamente um entendimento do tempo e o entendimento dessas temporalidades de passado, presente e futuro, não tão linearizadas e separadas, e, né, o futuro, algo que se projeta para frente, e o passado, isso que está lá atrás enterrado, mas mesmo como
eu gosto muito da palavra curto-circuito entre essas temporalidades, tem uma certa ideia de circularidade, tem uma coisa que a Leda Maria Martins vai trabalhar no campo do teatro, que é a ideia de, né, um tempo espiralar para falar de narrativas negras. Então, de alguma forma, a gente está falando de narrativas que muitas vezes vão investir em temporalidades não lineares. E aí, para a gente ficar no exemplo lá do filme que a gente tinha pensado para assistir nessa aula, a gente conversar um pouquinho dele, O Último Anjo da História do Alconfrá é esse filme, né, que fala desse anjo que vem do futuro, que chega, bom, ali no presente, que era esse, né, final do século XX, e que vai se colocar ali, saindo, né, chegando nesse presente final do século XX, para investigar as tecnologias negras do século XX e, a partir delas, encontrar uma chave para o futuro. Então, assim, a chave para o futuro está num ponto que estaria ligado ao nosso presente, mas um presente que faz escavação do passado, roubando esses dados, passando por esses lugares, assim. Então, acho que ajuda a gente a entender como essas temporalidades, elas não estão mais nesse local linear, mas elas justamente vão se misturar, se imbricar e se correlacionar de uma forma muito mais direta, assim. Eu acho que esse é um outro ponto, né, da gente pensar o afuturismo, embora vão ter pessoas que vão defini-lo como futurismo é falar de futuros negros possíveis e melhores. Acho que, de alguma forma, isso fica envolvido, mas eu acho que mais do que falar de futuros, é pensar esses regimes de temporalidades como regimes de temporalidades que se imbricam, que se encontram, que se misturam, que entram em choque, de alguma forma, na criação. Porque, justamente, você começa a se deslocar de uma certa visão de mundo, de uma certa visão branca, ocidental, desse tempo linear progressista, e abre e cria possibilidades dessas outras cosmovisões e relações com o tempo. Então, acho que isso é uma coisa que, de formas, obviamente, aí, né, é sempre difícil essencializar ou criar uma regra para narrativas que vão vir, né, de pontos de experiências negras que não são únicos, que são muito diferentes, mas isso, de alguma forma, perpassa muitas das criações, dos filmes, dos livros afrofuturistas. Então, me parece ser uma preocupação em comum, mais do que a preocupação com o futuro, essa preocupação com temporalidades que se imbricam. Aí eu acho que, só para a gente... Eu consigo compartilhar um slide? Esqueci, né? Consegue, consegue. Isso, achei aqui. Achou? Sim. Era mais esse aqui, para gente... Tá aparecendo para vocês? Para mim tá carregando ainda. Foi. Tá carregando aqui. Acho que... Agora foi. Pronto. Que seria pensar, então, aqui muito rapidamente, para depois a gente poder conversar de uma forma mais aberta, alguns marcadores, alguns textos e momentos, né, são, sobretudo, textos e livros, e aí vai ter um filme que eu acho que é bem importante para entender essa evolução do conceito, que vão atravessar essa criação, assim, né, que vão atravessar esse conceito do afuturismo. Acho que o primeiro, obviamente, é esse texto do Mark Dero, de 93, em que ele entrevista né, a Trícia Rose, que é uma professora que pesquisa, né, o campo musical negro, o Greg Tate, que é um crítico cultural, e o Samuel Delany, que é um escritor de ficção científica, um escritor de ficção especulativa. Os três são negros, Mark Dero é um crítico cultural branco, e junto com esses três, o Dewey vai tentar algumas relações que dizem respeito
sobretudo, a esse momento, né, que aí, vamos lá, estamos em 93, começo dos anos 90, pensando, né, ele vai chamar isso bastante de tecnocultura, pensando nesse ambiente dos computadores, da internet que se populariza, que fica mais presente, e, como ele vai falar, das ausências negras numa narrativa hegemônica sobre esse ambiente tecnológico dos computadores, assim, como era um ambiente branco, como era um ambiente sem diversidade, sem racialização. E aí ele parte um pouco, talvez, desse incômodo para trazer a ficção científica para a conversa. Então ele joga a literatura de ficção científica e fala, bom, mas aqui também não tem muitos escritores e escritoras negras, e aí ele vai conversar com esses críticos, mas sobretudo fazendo um movimento, que aí eu acho que marca também esse lugar multimodal do afrofuturismo, que é um movimento de não ficar preso a um campo cultural, a um campo artístico, como poderia ser literatura, e abrir e dizer, bom, mas se a gente vai olhar para a música, a gente tinha pessoas como o Sun Ra, o George Clinton, se a gente vai olhar para o campo das artes, você tem o trabalho do Basquiat, se a gente olha para o cinema, existem alguns filmes, como o Born in Flames, como os filmes que o Sun Ra participa, que são filmes que, de alguma forma, estão fazendo essa ligação, essa entrada das ficções especulativas a partir da experiência negra. E acho que um outro ponto importante de entender esse texto é que ele vem de uma conversa, sobretudo com o campo musical, com o campo ligado à música negra, e já essas experiências de ficção especulativa, sobretudo a partir do techno de Detroit, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, o próprio Greg Tate, o Mark Sinker e o Mark Devin estavam tendo conversas em outros textos, que estavam tentando entender o que era esse momento, quais eram as suas transformações, e como é que as experiências negras e a criação negra se coloca naquilo. O outro momento, né, e aí eu acho importante perceber como eles estão próximos, que é esse filme do João Confrá, que é esse, né, cineasta, artista de origem de Gana, mas que migra para o Reino Unido já, né, desde muito cedo, então que produz basicamente no Reino Unido, que é esse filme que o João Confrá vai fazer nos Estados Unidos, muito a partir também dessas experiências do Techno de Detroit, e aí pensando essas relações entre, né, as criações negras e as tecnologias, e aí já em si uma obra que é afuturista. Então, se a gente for ver, assim, o próprio Greg Tate, que está no texto, está no filme, o Delany também aparece nos dois lugares, então você tem, embora o Aconfrá use poucas vezes, eu acho que ele usa 2 vezes no filme, ele fala literalmente de afrofuturismo, no meio de um monte de outras palavras, é um filme que é feito nesse entorno, nesse momento de formação. E aí a gente vai ter... acho que um outro marcador, esse livro do Código Exum, que seria esse outro marcador musical, que é um livro que ele escreve sobre a música negra e o que ele vai chamar de ficções sônicas, então como essa música negra, que viria aí desde o Sun Ra, mas atravessando diversos momentos, muito ligada a uma música de estúdio, vai criar um outro tipo de ficção, que seriam ficções especulativas através do som, e aí como ele vai pensando isso, como o futurismo vai ter uma relação com isso. E aí, esse texto, né, esse livro, é interessante, sobretudo, para entender essa discussão mais geral que estava acontecendo, né, que resulta no texto do Mark Dery, alguns anos antes. E eu acho que esse é o bloco... Deixa eu ver vocês. Isso. Esse é o bloco inicial, esses 3 textos, e aí a gente passa por alguns momentos em que a gente sai de um lugar, talvez... que vem desse campo de uma crítica cultural que está olhando para a produção e tentando entendê-la, classificá-la, nomeá-la de alguma forma, e a gente passa
para um momento em que a gente não está mais pensando tão de fora, né, então o afuturismo como esse termo que vem de fora para classificar algo que está sendo feito ou que já foi feito, e você começa a ter pessoas negras que vão, de alguma forma, se propor, se apropriar desse conceito, assim, que aí seriam os próximos textos. Kênia, desculpa, Kênia, eu apertei cliquei aqui, sumiu sua apresentação, desculpa. Eu vou colocar de novo. Pode pôr, desculpa. Imagina. E aí, então, a gente falou desses 3 primeiros, e a gente vem depois, né, acho que um contexto que é um dos textos que eu, de fato, mais gosto para entender esse começo do afuturismo, que é o texto da Alondra Nelson, que já é um texto, que, se a gente for olhar, ele tem 10 anos do texto do Mark Darrow, que seria esse momento fundador, que, de alguma forma, tem preocupações muito parecidas, que é entender, né, as ausências negras nessas discussões sobre tecnologia, sobre tecnocultura e como, que é uma coisa que eu acho que a Londra Nelson explica muito bem nesse texto, você tem uma série de mitos criados a partir, né, desses ambientes tecnológicos, de que, ou por um lado, a internet seria esse lugar utópico, hoje, então, para pensar isso é maravilhoso, né, utópico, igualitário, em que a gente não teria mais, né, as questões de gênero e raça e de classe influenciando, porque seríamos todos avatarzinhos iguais que viveríamos lá muito bem nesse ambiente maravilhoso, né, da virtualidade. Isso era um dos mitos, essa era uma das promessas, então quase uma promessa de a supressão de corpo por um momento de igualdade entre todos. E se a gente pensa nos discursos dos anos 90, né, isso é uma coisa bastante presente, e, de outro lado, você vai ter os discursos que falam, não, a tecnologia não tem que se preocupar em discutir raça, porque isso é uma questão social, é uma questão racial, histórica, que não diz respeito a esse campo que é técnico, que também resulta em vários dos problemas de reprodução dentro desse campo dos racismos e outras opressões colocadas pela sociedade, assim. E aí a Londra Nelson vai convocar muito o afrofuturismo como essa possibilidade de pesquisa, de engajamento, de relação com a tecnologia e com as narrativas que estão pensando as tecnologias, então, a partir das ficções científicas, a partir das ficções especulativas, como um contraponto para esses movimentos de apagamento ou de reprodução dos racismos, assim. Então, seria uma forma de você trazer, né, as experiências negras, o pensamento negro, para entender as tecnologias. E uma coisa que é interessante nesse texto da Alondra Nelson também, é que ela vai falar isso, né, com outras palavras, mas essa relação com as temporalidades, né, de que o afuturismo não está pensando só em futuros, mas está pensando numa certa sincronicidade entre passado, presente e futuro, nesse certa amálgama do tempo, ela já traz nesse texto, aí, trazendo muito uma conversa com o Ismail Reed, né, e com o Mambo Jambo dele, e como é um livro que vai, de alguma forma, colocar várias temporalidades sincrônicas ali, e aí ela vai apostar muito no afuturismo como essa possibilidade de pensar as temporalidades também a partir disso. E aí o que a gente vê nesses, né, e aí de qualquer jeito vocês veem que tem, né, 2000 tem um momento que eu acho bem curioso, que seria até o começo de 2010, e que, de fato, obviamente, você vai ter algum livro, algum filme, mas você não tem uma grande produção que está se pensando a partir do afrofuturismo. Não tem muitas coisas, não tem muitos textos, pelo menos não são textos falados agora, assim, nesse tempo de pesquisa. É um período que fica um certo hiato, né? Você tem primeiros 10 anos e uma discussão. E aí você vai ter, a partir de 2010, e a gente pode colocar um marcador maior nesse livro da Itachi Womaki, de fato uma produção maior
ligada a esse termo afrofuturismo, de muitos artistas, homens e mulheres negros se reivindicando como afrofuturistas, que já é o caso da própria Itacha Omaki, e alguns deslocamentos de coisas que, bom, essa primeira discussão da tecnocultura, ela fica um pouco vencida, né? Porque 2013, de fato, estamos vivendo nesses ambientes com a entrada da internet, dos celulares, dos computadores e dos diversos outros gadgets de suas transformações, e não mais com aquela preocupação dos anos 90 de como isso alteraria e de quais seriam as possibilidades que aconteceriam com isso, e mais, de fato, lidando com um mundo recém-transformado, vamos colocar assim, por esses usos. Então, essa primeira preocupação do afuturismo, de quais seriam as presenças negras dentro desse ambiente, elas, de fato, né, deixam de ser o ponto de interrogação. E aí você vai ter pontos de interrogação que vão muito mais para tentar entender, tá, então a partir do momento que estamos também, né, com todas as diferenças, desigualdades e questões trazidas pelo racismo, pela antinegritude, na tecnologia e fora dela, a gente está coabitando, como é que a gente pode pensar essas narrativas que estão fazendo isso? Eu acho que esse esforço da Itacha Omaki, né, nesse livro de 2013, é muito entender as várias ramificações e possibilidades de pensar o afrofuturismo. Ela vai trazer uma definição de afrofuturismo que eu gosto muito, que ela vai falar que é essa ideia, né, que o afrofuturismo é essa junção entre imaginação, liberdade, tecnologia e futuro, a partir de uma lente crítica negra. Então, seriam essas junções, seriam narrativas, produções que estariam nesses muitos entrecruzamentos. E aí uma outra coisa que a gente vai ver de 2013 para cá, eu acho que é, de fato, uma interseccionalidade maior do conceito, assim. Então, por exemplo, se a gente vai olhar para os primeiros anos, se a gente vê um filme como O Último Anjo da História, que é um filme que eu gosto bastante, mas que é um filme que se vai olhar quem ele entrevista, tanto como artista, tanto quanto as pessoas que dão ali depoimento como pesquisadores, é um universo bastante masculino, assim, quase exclusivamente. Ele entrevista, para não falar que, né, não tem entrevistadas mulheres, tem a Nichelle Nichols, né, a atriz do Star Trek, e tem a Octavia Butler, numa entrevista super curta. As duas dão entrevistas que não são entrevistas que conduzem a narrativa, como se a gente vai pensar, né, a entrevista do Claudio Wechun ou a do Derek May. Então, elas aparecem muito pontualmente, então é um ambiente que está pensando essas tecnologias, mas de um lugar bastante masculino-negro. Então, acho que um deslocamento importante dos últimos anos, essa presença cada vez maior de mulheres, tanto na pesquisa, né, de mulheres negras, tanto na pesquisa quanto na produção de narrativas, textos, filmes afrofuturistas, uma preocupação maior também, entrada dos estudos queer dentro desse pensamento sobre o afuturismo. Eu acho que tem o livro da Cara Killing, né, que é de 2019, que vai literalmente falar de tempos queers e futuros negros. Então, essa ideia de que futuros negros possam ser imagináveis a partir desse entrecruzamento, uma temporalidade que é queer, que, mais uma vez, não é essa temporalidade linear, não é essa temporalidade do progresso. E um outro entrecruzamento político seria esse entrecruzamento que a Validai Maricha e a Adrienne Maroon Brown vão fazer com os movimentos de justiça social. Então, de dizer que você visionar futuros, pensar em formas de transformar, usar a imaginação que está ligada à ficção especulativa dessas perspectivas negras, seria uma forma de transformação também na imaginação de mundo. E aí, muito ligada ao trabalho delas a movimentos que, de fato, já fazem lutas e aberturas para essas transformações.
E aí eu acho que uma última transformação, e vocês viram que eu fiquei aí nas autorias estadunidenses, né? Porque eu acho que também é um conceito que nasce muito atrelado aos Estados Unidos, que precisa ser pensado, pelo menos nesses primeiros anos, dentro de como o conceito é apropriado pela comunidade, né, negra estadunidense. Mas um último destaque, e aí isso já está, por exemplo, no livro da Itasha Omak, é essa abertura para não pensar apenas as experiências negras nos Estados Unidos, mas para pensar as experiências negras diaspóricas em África de uma forma geral. Então, né, não só ligada, se a gente vai olhar o texto do Mark Derry, e mesmo o Último Anjo, né, o Último Anjo você tem uma relação com a África, mas com essa relação com a África a partir da diáspora. Então, né, esse anjo que não é de lá e que retorna, e chega em África. Mas você começa a ter, eu acho que também nos últimos anos, essa entrada, essa possibilidade, por exemplo, pensar um futurismo brasileiro, pensar um futurismo caribenho, pensar um futurismo que não está só ligado às experiências negras estadunidenses. Acho que esse era um primeiro panorama, talvez, para a gente conversar. Eu vi que já tem uma pergunta, não sei se tem antes. Kênia, você quer que a gente abra para perguntas já? Quer que passemos para... Porque já temos uma pergunta aqui do Juliano, né? E aí eu acho que a gente poderia fazer assim, os participantes poderiam se inscrever, e aí vai pela ordem, eu chamo, a pessoa abre o microfone e faz a pergunta diretamente a você, né? Acho Mas ótimo. a gente pode responder depois por mim, sem pressa. O Juliano falou, mas se você quiser começando a falar a responder o Juliano, é oportuna essa pergunta, porque olhando ali no slide, né, aparece esse intervalo. Então, Juliano, eu fico. Não tenho uma resposta fechada para isso, assim, eu acho que é um ponto para a gente pensar, mas eu fico pensando que isso se deve muito a como é que o conceito nasce, assim, e aí ele nasce de fato querendo entender essas transformações que estavam muito num ponto de discussão até algum momento, né, do começo dos anos 2000, que são essas discussões sobre cibercultura, sobre tecnologia, sobre se seremos apocalipses ou integrados, e toda uma ansiedade que existe, né, no campo comunicacional e campo cultural, com essa virada de século e de milênio, e com essa entrada de tecnologias nos imaginários, na construção de narrativas, e também na construção de pesquisas sobre, né, a tecnocultura, no campo cultural e no campo de produção tecnológica, e no campo midiático também. E você tem, nesse começo dos anos 2000, como dizer, uma parte desse campo, uma parte dessas preocupações, ela de fato se dilui. Porque você não vai estar mais investigando o que vai acontecer a partir do momento que todos nós estivermos juntos conversando na internet. O que vai acontecer? Bom, isso acontece. Né? O que vai acontecer no bug do milênio? Nada. Mas, enfim, isso também, de fato, acontece. Né? Você tem uma série de coisas que ou se resolvem ou continuam irresolvíveis, mas que passam a fazer parte do cotidiano, que não são mais um ponto de interesse, pesquisa, e que formava muito, eu acho, esses primeiros textos do afuturismo. Né? E aí o conceito é retomado, que eu acho que é interessante, que ele poderia ser um conceito que apenas caísse num esquecimento. Então, ele estava querendo pensar essas tecnologias, a entrada, né, e as experiências negras dentro dessas transformações tecnológicas. Essas transformações se deram, esses pontos de interrogação do conceito não fazem mais sentido. Mas o que acontece com ele? Ele começa a ser retomado pelos artistas. E aí ser pensado não só como um campo, né, de leitura crítica, de leitura cultural a partir das obras, mas como um ponto de reivindicação. Né, e é um pouco que a Itasha Omak vai falar no livro dela, nas entrevistas.
tá, eu sou essa pessoa negra que era afrofuturista antes de saber que existia afrofuturismo, que passa por uma série dessas transformações que eles estão falando aqui, e agora eu estou produzindo. E aí esse termo é útil para mim para pensar tanto o que eu estou produzindo, o quanto o que as pessoas próximas de mim, com campo de interesse parecido, estão produzindo. Então não é mais uma investigação sobre esse lugar afastado das presenças negras na tecnologia, e passa a ser, talvez, muito mais um movimento estético, um movimento de proposta de narrativa, um movimento de posicionamento de mundo, também impulsionado por pessoas negras. Então, eu acho que, para mim, isso vem muito de um certo transformação, primeiro de um entendimento de algumas questões que o conceito colocava inicialmente, que deixam de ser pontos, né, de interesse ou de um grande não saber, e aí, no lugar dele só cair em desuso, ele vai ser remodelado para um outro uso. E aí eu acho que isso também é importante para a gente entender por que muda tanto o conceito de afuturismo. Porque não é a mesma preocupação que o Mark Derry estava usando para definir afuturismo lá em 93, que a Itasha Omar está falando no livro dela. Assim, de fato, é pegar o termo e recolocá-lo e virá-lo para uma outra chave. Assim. Então, acho que é um pouco o tempo dessa virada e desses assentamentos para o conceito ser retomado. Legal, muito bem, obrigado. Mais perguntas? Alguém gostaria de... tive algumas perguntas aqui que me ocorreram antes, né, até da gente começar, a propósito do filme, né, Kênia, do Último Anjo da História. Eu não sei, todo mundo viu esse filme ou não? Vocês chegaram a ter acesso? Gabriel está fazendo assim, o Gabriel não tem um filme que eu não pergunte que ele não tenha visto. Todo mundo viu, a maior parte, um comentário que eu teria a fazer, né, a partir do filme, né, que eu revi, né, ontem para isso, que é curioso. Quando eu preparei a ementa, né, desse curso dos cursos de ficção científica, né, que eu não incluía esse filme, mas eu acho que a partir de agora eu devo incluir. Desde do curso que você deu no MASP, eu passei a achar que esse filme deve ser incluído, porque ele traz um desafio, não só por ser um filme de ficção científica também, né, quer dizer, ele tanto é do gênero como ele é representativo do afrofuturismo, e ele também orbita, né, esse domínio do filme ensaio mesmo, como você fala, né, no seu artigo sobre o... E aí, eu queria que você pudesse falar mais, baseado na sua análise do filme, comentar um pouco mais sobre a importância desse filme, não é, para essa retomada do afrofuturismo poucos anos depois, né? Uhum. Não sei, a Natasha quer emendar um pouco a pergunta ou seria sobre outra coisa? Não, é mais um comentário. Acho que você pode responder primeiro, depois eu falo. Não, eu acho... primeiro que eu sempre assisto esse filme, né, para falar nas aulas, tal, nos cursos, e ele é um filme que, para mim, toda vez muda muito as coisas que eu vou pescando nele, assim, porque eu acho que desse próprio movimento do filme ensaio e dessa... E é um filme ensaio que o ensaio, para mim, talvez seja muito no que a Cara Killing vai chamar dessa edição algorítmica, mas que é como ele decide encadear essas entrevistas junto com essas outras imagens, junto com essa narrativa que existe ali desse anjo que vem do futuro. Então, né, em vários momentos ele vai aparecer esse documentário quase tradicional, com lá as pessoas dando entrevista e contando coisas, mas tem uma ligação entre elementos que aí é da montagem mesmo, né? Que são essas escolhas de como é que você vai de um assunto para outro, como é que eles se encadeiam, que eu acho que é um lugar do Aconfrá, de fato, de muita intervenção e de
muito acerto, assim, né, nisso. E aí que vai gerando essas conversas e ligações entre os temas, que às vezes estão ali meio óbvios, mas que não são, assim, e que aí o que eu acho que também é um filme muito importante para esse momento de fundação, né, vou falar de uma refundação do afrofuturismo pelo filme, nesse momento muito próximo, porque ele, de fato, faz esse movimento que o Derry coloca no texto de uma forma mais ampla, mais ou menos amarrada, de que é olhar para esses diversos experimentos de ficção especulativa que estão no campo da música, que estão no campo do cinema, que está no campo da literatura, que está na própria ciência, quando traz os astronautas e fala, bom, isso tudo é parte de uma mesma experiência negra que liga tecnologia, ficção especulativa, cultura, música, tudo está dentro dessa amarra. E o que amarra isso? Afuturismo, assim, não tem muito, né, uma outra, apesar de, mais uma vez, não ser um filme que reivindica o termo, se a gente vai entender tudo que se entende do conceito depois a partir disso, o que ele consegue fazer nesse movimento é justamente criar esse lugar e eu gosto muito de passar aí também nas aulas, porque às vezes parece muito amplo quando a gente fala que afuturismo pode estar na música, na literatura, e que também tem a ver com ciência e tecnologia, mas ali é um movimento que, não, tem uma organicidade nisso, tem um lugar de que isso é uma conversa que está acontecendo, e que diz respeito a o que são essas experiências negras na tecnocultura no final do século XX, assim. Então, acho que esse lugar muito prático e concreto dessas escolhas cria muito esse elemento, assim. Obrigado. Natasha? Então, na verdade, oi, tudo bem? Eu sou da disciplina de ficção científica do SUPIA, e eu fiquei chocada que eu não tinha escutado esse termo afrofuturismo antes da disciplina do SUPIA falar. E eu falei, nossa, me interessei, aí eu li o seu artigo, e curiosamente, no dia seguinte, eu entrei no Facebook e um amigo meu, que é cineasta, é negro, estava compartilhando uma amostra, que seria no Reino Unido, de Afrofuturismo in the Brazilian Way, com 5 filmes brasileiros. E aí eu falei, nossa, onde é que estavam esses filmes? Tipo, alguns são de 2 anos atrás. Vou compartilhar, vou colocar aqui. Só que eles passam no Reino Unido, mas não dá pra gente ver. Aí eu perguntei pro meu amigo, onde é que a gente vê esses filmes? Aí eu só consegui o link para ver o dele, que tem que ser assinante de um canal a cabo. Mas eu posso passar aqui, ele é um negrume. Mas assim, você conhece esses filmes? Eles estão alinhados nessa proposta? Eu fiquei super interessada, onde consegue ver? Não, o Negro é um filme incrível, inclusive, assim, mas que é isso, agora ele tá eu vou assistir, porque eu sou assinante, isso, eu vou, acabei de parar, vou ver já, mas os outros eu não sei onde ver. Eu sei que o filme do Leão, que também é um que é o cartucho de Super Nintendo, ele tá online, mas ele tá online meio secreto, não sei se eu posso pôr o link não, mas ele vai voltar a ficar online, porque ele é uma produção da Vila das Artes, e aí eu acho que enquanto está em processo eleitoral, ele não pode estar online, eles tiraram tudo do canal, que é lá da Prefeitura de Fortaleza, mas eu imagino que depois que passar o processo eleitoral, eles coloquem o conteúdo de volta. Então, é um filme que dá para assistir online, o cartucho de Super Nintendo, que também é um desses filmes afuturistas incríveis. O Personal Vivator, né, de Acolaro Aqui, que é da Sabrina Fidalgo, está online, dá para assistir. E acho que da programação tem o Sem Asas também, da Renata Martins, que eu acho que não está online ainda, mas que tem passado em muitos festivais, assim, então que é um filme também que vale ficar de olho e tentar acompanhá-lo aí nessas exibições. Que eu acho que ela ainda não... Como ele ainda tem essa questão, né? Uma grande parte da produção, e aí isso é uma coisa legal da gente falar, da produção futurista brasileira,
ela está em curtas-metragens, que é onde está também uma grande parte da produção do cinema negro brasileiro contemporâneo, né? Por N questões, inclusive porque é onde se consegue um financiamento muito mais possíveis para os filmes existirem. Aí você cria o problema de que, bom, uma parte desses filmes, depois de algum tempo, até fica online, né, os diretores e diretoras colocam, mas outra parte, sobretudo nesses anos que eles estão circulando por festivais, não fica disponível, assim, então às vezes leva um tempinho. Mas dá para achar, por exemplo, tem um filme, alguns filmes que eu acho que estariam muito, né, não estão nessa programação, mas que dá para pensar o futurismo no Brasil. Um filme chamado República, da Grace Passou. Eu ia até, se me permite comentar, porque eu ia falar disso. Eu acho que o termo afrofuturismo, durante muito tempo, viveu uma espécie de perspectiva mais restritiva, né, durante muito tempo. Mas eu acho que agora vive um momento de ampliação. E eu, particularmente, tendo a ter essas vontades, assim, por exemplo, desde o seu curso, eu comecei a ver muito mais afrofuturismo em filmes, assim. Então, por exemplo, o Branco Sai, Preto Fica, do Adirley Queiroz, eu acho que é um filme que rende muito sob uma perspectiva afrofuturista também, embora não use o termo, né? Como você falou, o próprio filme do Aconfrá não usa o termo, no entanto, né? E você bem lembrou o culto da República, da Grace, né? Que eu acho que ele tem muito a ver, ele é quase como uma poesia sobre o afrofuturismo, porque para quem está na disciplina, a gente tem discutido muito a questão do gênero, né, e tudo mais, né, embora o filme não tenha absolutamente nada de tecnologia e tal, ele provoca, ele tem um estímulo, assim, para se pensar o sonho, a coisa do sonho que alguém vai acordar, não é? E isso é uma metáfora, né, um tropos, assim, uma coisa que tem muito na ficção científica mesmo, né? Então eu vejo como um filme de ficção científica e de matiz afrofuturista, eu acho legal. Antes de encerrar minha fala, também hoje compartilharam que a Vivo está lançando curtas de animação chama Fábulas da Conexão, só feitos por artistas negros, e daí são 4 histórias que conectam passado e presente para ressignificar futuro. Não tem o termo afrofuturismo, mas acho que esses curtas da Vivo, né, porque são pelo mês da consciência negra, também vão estar nesse tema, né? Sim, imagino que sim. E é isso, assim, eu acho que, por exemplo, se a gente coloca, né, uma ideia de que o futurismo seriam só filmes que estão dentro de uma ideia de ficção científica muito restrita, né, por exemplo, ficção científica como tecnologia, então seriam filmes que teriam que ter... Acho que a gente perderia muita coisa da produção que vem, inclusive, desse questionamento tá, mas o que é uma tecnologia? O que é uma representação de uma tecnologia no filme? O que é uma tecnologia negra? E como é que essas coisas, né, podem se desenhar, se fazer e se subverter, né? Que eu acho que aí talvez tô aqui no grupo de gênero, sempre você fica com medo de falar umas coisas assim, mas eu acho que dessas perspectivas negras, o gênero, uma das coisas que acontecem, né, e eu acho que das perspectivas contra-hegemônicas, de uma forma geral, o gênero ele é um pouco deslocado, ele é um pouco subvertido, né, então quando a gente pensa, terror negro, bom, obviamente você pode ter um filme, né, de autoria negra, de terror, que vai ter todos os tropos de filme de terror. Mas você também tem um próprio deslocamento na construção de alguns desses terrores negros. Tá, mas o que é uma coisa aterrorizante? O que é uma coisa aterrorizante se você é uma pessoa negra no mundo? Como o racismo pode ser uma coisa aterrorizante que para muitas pessoas não vai ser lido como, né, dentro desse lugar convencional, e aí, por exemplo, o que o Jordan Peele faz lá com o Corra, né, que ele tá nesse lugar do terror e do suspense, mas ao mesmo tempo, se você puxa para essa leitura que o filme te convida de entender a experiência a partir desse ponto de vista negro, assim. Então, acho que tem muito
essas subversões mesmo e essas torções dos gêneros num lugar mais normativo, assim. Então, por isso que eu acho que é interessante ampliar o afuturismo não só para algo que esteja dentro, né? Acho que você lembrou bem, assim, o que o Ardley faz, né, em Branco Sai Preto Fica, assim, é um documentário? Pode ser também, mas, enfim, tem uma narrativa ali de ficção especulativa que atravessa aquela história que é de uma narrativa feita junto com aqueles atores que são personagens reais, que são todos negros, assim, então, acho que E também a coisa da própria maneira de contar a história, né? Eu tenho a impressão de que um filme como Branco Sai Preto Fica não adere a essa maneira branca de contar a história, né? E tem essas quebras de linearidade que você ressalta nos seus textos, né? Sobre então, e eu acho também isso, que se restringe muito, acaba não só marginalizando, né, algo que pode ser uma galáxia muito mais ampla, que é o afrofuturismo, né, e você acaba também fazendo o jogo do cinema hegemônico, que é o cinema masculino branco, né, que tem que ser, né, dessa forma e tal. E a ficção científica muitas vezes é conservadora nesse sentido, né, uma coisa que a gente sempre se debate. Você tem a ficção científica libertária, mas você tem também uma ficção científica absolutamente, né, reacionária, né? Kênia, o Rodrigo, o Renato, a Natasha tem uma pergunta, mas eu vou aproveitar só puxar do Renato antes aqui, que ele pergunta se Noir Blue, da Ana Pi, filmes da Yasmin Tainá poderiam ser considerados afrofuturismo. Acho que sim. Aí isso é uma coisa que é bom também, talvez, porque aí a gente sai de um lugar, talvez, muito dos enquadramentos fechados e a gente começa a pensar esse conceito numa outra chave. Eu gosto sempre de falar também que eu trabalho a partir de uma lente crítica afrofuturista. Então, é muito mais como a gente pode pegar algumas dessas ideias do afrofuturismo, que seriam essas ficções especulativas, feitas de perspectivas negras, em que você tem esse desdobramento nessa dupla natureza de vida negra como estranhamento e uma dobra na produção, essas linearidades ou essas temporalidades não lineares. Então, você tem um conjunto dessas características que se relacionam com o afrofuturismo, que ajudam a defini-lo, e aí a gente consegue, a partir dessa lente crítica, a partir desses temas que o afrofuturismo traz, fazer leituras desses filmes. Então, acho que mais do que dizer que, por exemplo, Noir Bleu é um filme afrofuturista, ou Cabela é um filme afrofuturista, o que esses elementos do afrofuturismo, como, né, essa mescla temporal, como essa especulação de passado, presente e futuro, como esse tipo de representações e presenças negras podem dizer sobre esses filmes. E aí eu acho que sim, se a gente pega o afrofuturismo para fazer uma leitura do Noir Bleu, para fazer uma leitura do Cabela, a gente pode ganhar muitos elementos. Mas talvez só para dizer que eu acho que mais do que só dizer, é afrofuturista, não é afrofuturista, é dizer que aí eu acho que também a gente sai desse jogo do gênero como algo normativo, de, tá dentro ou não tá dentro, se encaixou ou não se encaixou, e de fato entra numa discussão que é mais produtiva. Por que a gente está chamando o afrofuturismo para conversar com determinado filme? Assim, o que esses elementos, esse campo conceitual, os tensionamentos que ele traz, as questões que ele traz podem servir para pensar filme A, o filme B, o filme C, assim. Mas seriam filmes que eu pensaria a partir dessa perspectiva, assim. O Noir Bleu, inclusive, está online também agora, lá no site da Anapi. O Cabela também tem online. 2 curtas maravilhosos. O Kênia, o Luiz faz um comentário aqui que eu acho interessante, porque também eu revendo o filme. Bom, isso já do seu curso, eu lembro que houve essa discussão, mas a gente podia retomar aqui, né? Como que essa ideia do encontro com o outro, né? Ou desse personagem que às vezes é criado tanto no meio
o caso do Sun Ra, né, do meio, que é um personagem que vem originalmente da música, né, do jazz, mas você tem também personagens cinematográficos, né, com essa ideia do alienígena. Isso conecta, desculpa, está meio confuso aqui, mas é porque estão vindo vários inputs aqui. Conecta também com a leitura que não só você faz, mas também a Londra Nelson e outros, né, sobre a ideia de como que a história da diáspora africana é uma história de ficção científica, ou seja, no sentido de que muito do que a gente vê nas obras de ficção científica contemporâneas, ou, né, nas narrativas de encontro com o outro, né, de invasão, é o que foi feito, né, exatamente, né, porque não só a invasão, mas também a coisa de, imaginem, a gente tem uma longa tradição da literatura utópica ou distópica, e você tem na África a criação de estados que não tem, né, são totalmente distópicos nesse sentido, né, de serem... Mas a pergunta do Luiz, que o comentário dele que eu acho interessante, é que eu não sei o que todo mundo vai achar, mas é engraçado como quando a gente pensa em visitante alienígena com talentos musicais, a gente pensa no David Bowie. A gente pensa em personagens assim, a gente pensa em pessoas, né? E, na verdade, como que antes disso, né? Na verdade, você tem a exploração dos ritmos, né? E tudo mais, e da coisa de busca por ritmos, né? Futuristas ou que causassem algum tipo de sentimento de coisa alienígena e tal, já tinha em vários, né? Ele cita aqui John Coltrane, né? Herbie Hancock, mas tem o trio, né? Que aparece no filme do John Acolonfar, que é um trio bem notório, né? O que você fala sobre isso? Comenta o comentário do Luiz e essa coisa desses personagens, essa contribuição afrofuturista aí que às vezes passa despercebida. As pessoas pensam muito mais num cinema... O próprio Sun Ra é um filme anterior ao Homem que Caiu na Terra, né? Não, eu acho que você tem, sim, né, um imaginário que vai para além desses artistas que o Confrade traz. Ele acaba trazendo, e é muito curioso como ficam muito esses três, né? O Sun Ra, o George Clinton e o Lee Scott Perry, assim. Acho que talvez pelo livro do John Colbert e tal, né, que vai falar que as naves pousaram muitos antes, e aí fala especificamente dos três, mas você vai ter própria, né, já falando Coltrane, Alice Coltrane, você vai ter a própria Grace Jones um tempo depois, você vai ter o Jimi Hendrix, que em alguns momentos vai puxar também, né, essas narrativas de ficção científica. Você vai ter, se a gente for olhar para o Brasil, tem momentos da carreira do Tim Maia, tem momentos da carreira do Jorge Ben aí também, que são tão mais ou menos nesse mesmo período, né, que isso vai ser pensado, assim. Acho que talvez um lugar bem interessante de ver mais, né, não só esses três, os Praça 222, do Gil, não os brasileiros, assim, mas sobretudo nesse contexto mais estadunidense, o livro do Código Exum é bem interessante, porque ele não vai falar só dos três, ele de fato vai pegar ali uma série de artistas e como, né, essas ficções sônicas, que é o que ele vai chamar, está atravessando essa música negra da segunda metade do século XX, assim, como ela vai formando formas ficcionais diferentes, e aí eu acho que amplia muito o foco que a Confradar, que é mais fechadinho no Techno Detroit e nesses três pilares, assim. E aí, no sincretismo especificamente, acho que talvez um trabalho que é bem interessante de acompanhar, porque ela traz muito isso, embora, né, aí mais no campo da produção, é o da Colleen Smith, que é uma... Deixa eu escrever o nome dela aqui.
que é uma diretora, né, é professora também, mas enfim, é uma realizadora, uma artista, de cinema negro experimental, especulativo, e ela, por exemplo, trabalha muito com as coisas da Alice Coltrane, com esse lado mais espiritual, às vezes caindo para o budismo, às vezes caindo para um lugar de uma criação de utopias cristãs. Ela tem um filme chamado Sojourner, que dá para achar na internet, homenagem a Sojourner Truth, o título, né, o filme não é homenagem a Sojourner Truth, mas que ela vai falar de lugares utópicos, né, de criações de zonas utópicas dentro no mundo contemporâneo, no mundo concreto. Então, ela fala da casa da Alice Coltrane, ela fala do acampamento Quaker da Rebecca Cox. Ela vai pegar experiências também religiosas, junto com experiências políticas, para tratá-las como esses lugares de criação de utopia, assim. Então, eu acho que dá para, assim, né, fazer essa ligação com o secretismo de criação de utopia a partir desses outros, do budismo, da própria religiosidade cristã, em alguns casos, mas, enfim, dessas zonas que vão construindo comunidades utópicas diferentes, enfim, que de alguma forma diferem de um desenho de mundo hegemônico que se tem, assim. Eu lembrei do próprio Pedro Sorongo, lá do Krishnanda, lá, mas, embora não seja um compositor negro, né, mas quem me vem mais à mente é o Gilberto Gil, da fase daquelas músicas futurível, né, cérebro eletrônico, que eu não sei se é mais ou menos contemporâneo, mas eu tenho há muito tempo feito umas pesquisas sobre ficção científica na MPB no Brasil, né, e tem tanta coisa. E aí, se você vai ver, tem muita coisa com um ponto de contato com a diáspora africana, porque você vai ver os compositores, os letristas e tal, ou ritmistas, são de origem, né, são afro-brasileiros, né? Então é um território rico e inexplorado. Aí eu sinto falta, Kênia, daquilo que você chegou a falar aí no início um pouco. Quando fala em afrofuturismo também, ainda, muita gente pensa só em coisas anglófonas, né? Sim. Quando, na verdade, tem um afrofuturismo do mundo, né? Das línguas mais, assim, que a gente sequer pode imaginar. Você não acha que a gente tem que forçar essas barreiras aí para expandir? Tem que ter mais pesquisadores e pesquisadoras para a gente conseguir ir, né, acho que criando esses campos mesmo de ampliação das pesquisas, né? Eu acho que aí, de fato, sair de um certo lugar, né? Que eu acho que é importante entender de onde vem os conceitos, inclusive para a gente conseguir falar, não quero usar esse conceito assim, quero pensar no afuturismo brasileiro, né? Mas aí é uma das vontades que eu tenho com a pesquisa para frente, assim, né? De fato, conseguir fazer isso um pouco com o cinema mais contemporâneo brasileiro, que aí pensando negro, né? Como é que une esses filmes, como é que a gente pode pensar numa certa produção, como é que eles vão levantando os pontos, mas você poderia fazer isso, obviamente, na música. Eu acho que tem um trabalho aí para olhar para a literatura negra brasileira e também entender, não só no contemporâneo, né, que é muito mais fácil elencar o Fábio Cabral, a Luan Zayla, como pessoas que têm produzido no afrofuturismo, mas essa olhada também, né, para essas décadas anteriores, e sobretudo nos contos, nas poesias, mas também em alguns romances, novelas, entender o que foi produzido aí, assim, porque eu também acho que isso não está levantado ainda, isso não está estudado, né? Então tem um campo amplo aí de entrada nas ficções especulativas negras no Brasil. Sim, e aí você está sendo uma autora-chave aí nessa, porque realmente, como a Natasha falou, que, né, ainda é um campo muito pouco conhecido no Brasil, e quem vai investigar é a bibliografia estrangeira, né? Agora que está
começando com seus trabalhos, né, com trabalhos de pesquisadores jovens, né, mas não é algo... Bom, o tema é relativamente recente, né, de 93, né? Agora, eu tenho uma pergunta desagradável, bem desagradável. Ela é uma pergunta, porque ela pode ser muito estúpida, mas ela também pode ser, é algo que me incomoda há muito tempo. Porque eu ouvi o termo já tem bastante tempo, assim, pouco depois de 93 eu já ouvi o termo, inclusive eu frequentava muito a Universidade da Califórnia em Riverside, que é onde quem leciona lá é a Nalu Hopkinson, né? E eles organizaram lá uns 2 eventos. Eu não cheguei a frequentar os eventos de afrofuturismo, mas o afrofuturismo era um termo que circulava muito lá, né? Principalmente em torno da Nalu, né? Mas o que me incomoda com essa coisa do termo afrofuturismo? Do termo, né? É uma parte só do termo, é a segunda parte, é o futurismo. Porque eu queria colocar essa discussão aqui, ver se vale a pena discutir ou se é muito, muito incômoda. Porque eu acho que o futurismo, a palavra futuro e futurismo, ela vem já com uma carga já meio semântica já embutida, né? E essa carga nem sempre é legal. Ela muitas vezes ela é meio incômoda. E como o afrofuturismo, eu até entendo, na época, inclusive, eu entendi assim, a necessidade, de repente, do termo ter aquele nome. Mas, assim, termos são assim, né? A gente, às vezes, convive com eles e nem sempre estamos muito confortáveis, e, às vezes, eles mudam, né? Mas meu incômodo vai justamente disso. O afrofuturismo questiona justamente essa ideia de futurismo dessa maneira canônica, né? Porque, como você coloca, né, e os outros autores e os filmes também, né, a ideia do futuro, do presente, passado e futuro, ela fica emaranhada, tem um curto-circuito nisso, né? Você usou o termo de espiral, que eu achei bem interessante, que é a impressão, às vezes, que me dá, vendo esse filme do John Le Carré, essa ideia de espiralado, né? E aí eu fico me perguntando se não vai chegar um dia em que vai ter que ser, de repente, revisto, vai ter que ser repensado. Eu pensei aqui em afroporvirismo, eu não sei, alguma coisa que tentasse evitar essa ideia de que no nome dá a ideia de que existe quando na verdade, sabe, você entende o desconforto que eu tenho? É o desconforto do acoplamento da palavra futurismo. Não, isso é uma coisa que vem bastante. Eu colei a definição do Mark Derry, porque o que eu acho mais maravilhoso é que não é um conceito que eu acho que, de fato, o Mark Derry foi lá e ficou pensando no melhor termo para... Ele coloca isso, inclusive, assim, pode, por falta de um termo melhor, ser chamado de afuturismo, assim. Então, eu também, né, esse futurismo dá um monte de confusão, porque não tem nenhuma relação, mesmo nesse texto do Derry, nunca vi um texto que de fato falasse, não, é futurismo porque a gente está reivindicando a vanguarda italiana. Não tem, assim, todas essas definições estão falando de outras coisas, aí você falou, de outra relação temporal, de outra construção, outra visão de mundo, que é justamente uma visão que, né, nega essa visão progressista, que nega uma ideia de um futurismo, mas aí você tem o termo que continuou, que ganhou esse enlace conceitual, foi esse afrofuturismo, assim. E aí o que eu quis trazer como o Derry define, né, porque ele, de fato, eu acho que não teve, assim, então vou chamar de afrofuturismo porque eu quero... Não, eu acho que ele vai para um lugar de pensar um termo que funciona, que é sonoro, e aí tem essas complexidades, porque se por um lado cria, né, esses ruídos, é um termo que não é abandonado. Ele não é abandonado. Você tem no filme do Alconfrá, tem uma hora que ele vai falar de um monte de termos, assim, afrofuturismo, acho que cyberpunk, não lembro, mas não, cyberpunk não, são outros termos relacionados a questões negras e tecnologia. Ele fala uns 3, 4 na sequência. E os 3, 4 que ele fala não ficaram, não vingaram, não foram reutilizados. O afrofuturismo ficou. Então, eu acho que sim, tem esse problema. Eu acho que tem um problema... Tem vários problemas com a definição em si, né? Inclusive esse lugar
de por que essa primeira definição do Mark Derry não é definitiva, e você vai se apropriando e colocando essa definição de acordo com os usos, então você tem uma polifonia mesmo, você pode ter uma cacofonia, um ruído ali em algumas definições do termo, que eu não sei, assim, eu também não sou a favor da gente morrer abraçado com os conceitos, não. Acho que às vezes eles vão embora, né? Às vezes eles mudam, eles se ou se multiplicam, de repente. Mas, Porque, assim, mas eu acho que tem um lugar ainda que essa palavra conseguiu organizar em torno dela, que é uma célula forte, assim, que é algo que é um núcleo que se mantém, que você joga para cá, joga para lá, mas que, quando a gente está falando disso, eu consigo entender que eu estou falando dessas ficções especulativas negras, estou falando de uma relação diferente com o tempo, estou falando que aciona algumas coisas e aí, por isso também, né, bom, vamos talvez trabalhar para um reconceituar, mas também gravitar em torno desse conceito, porque ele conjuga umas coisas importantes em torno dele, assim. Então, acho que é um pouco essa... Mas que também, se a gente conseguir... E aí a gente sabe da dificuldade no campo cultural, no campo acadêmico, de renomear algumas definições, assim, né? Mas... Você tem razão, e agora eu me lembrei de fato. Bom, uma coisa que é importante é que o Mark Derry ele é um crítico cultural branco, né? Ele não é, e deixa claro mesmo essa precariedade assim do termo, assim, né? Aquilo que ele encontrou para aquele momento. E é um termo fascinante. Ele tem uma face sonora também, afrofuturismo, que, né, é importante também você ter um termo assimilável, né, que seja, como você bem disse, que as pessoas compreendam rapidamente. É que se realmente ficar sendo chato, como incomodar, é um incômodo que me vem, não só por conta de remeter ao afrofuturismo quanto vanguarda, que é algo absolutamente horroroso, né, não a arte, mas o projeto, né, por trás daquilo, mas também a ideia vulgar de futuro que a gente tem, de futurismo, que é uma ideia, acho que muito branca, né, nesse sentido, muito também, né, de gênero masculino e branco, né, o futuro será, né, e que o afrofuturismo rompe com isso, mas eu entendo, eu fico pensando, a ideia talvez seja como você falou, gravitar e você ter outros satélites, né, que consigam nomear ou se referir a essa especulação, né, afrodiaspórica, né, que pode assumir várias formas e também variando de país a país, né, porque o contexto também norte-americano, como você falou, é muito diferente do nosso aqui, que é muito diferente também de outros países da América Latina, né? Então é mais legal. Bom, então não sou só eu que tenho esse incômodo, né? Todo mundo tem um pouco dessa... Tem gente que não gosta, que sugere outros, aí fala de afropresentismo, já vi. Afropresentismo, Eu pensei em povirismo, porque é o seguinte, povir não tem essa carga semântica tão como tem futurismo, né? O povir é uma coisa que vem imediatamente após, não tem, mas enfim, é uma brincadeira aqui, mas quem sabe um dia vira sério. Mas outra coisa também que isso se conecta, né, Kênia, é com o texto da Londra Nelson lá, que eu acho muito bacana também aquele texto, né, em que ela fala do Timothy Leary, né, e de outros, né, e aí eu fiquei pensando na coisa do o futuro. Ontem eu até estava vendo um programa humorístico no YouTube com muito engraçado, que eles fazem uns bonecos de caricatura, como se fosse o Muppets, mas de personagens reais. Então eles fazem com Trump, né? E eles fizeram assim, agora em Marte tem 3 pessoas. Era o cara da Virgin, como é que é o nome dele, aquele cara? Esqueci, o cara da Virgin, da companhia lá,
milionário. O Elon Musk e o Jeff Bezos, estavam os três, assim. E essas pessoas são muito chamadas, assim como o Ray Kurzweil, né, assim como o Timothy Leary, lá a qual a Londra Nelson se refere. Eu vejo, às vezes, esses como os profetas brancos do futuro, né? E acaba que, muitas vezes, isso daí é como a mídia hegemônica geralmente a mídia é o veículo desses profetas brancos, é essa ideia do futuro que se vulgariza, né? E o que você acha das vozes alternantes, por exemplo? Eu acho o Delaney uma voz bem, bem lúcida e provocadora nesse sentido aí. Mas em que sentido? No sentido de, por exemplo, ser mais, assim, como é que eu vou dizer, talvez menos otimista em muitas coisas, ser mais crítico a uma série de propostas, de proposições, tanto do lado desses profetas brancos que eu estou falando, como do próprio lado do pessoal do afrofuturismo. Naquela entrevista que ele dá para o Mike Day, por exemplo, ele coloca algumas coisas bem interessantes sobre a inclusão, né, dos negros na coisa da tecnologia e tudo mais, né? Você identifica vozes assim que seriam análogas a essa turma, Elon Musk, não sei o quê, mas do outro lado? Eu imagino que tenha, mas de fato não são as pessoas que eu leio muito, eu acompanho muito, assim, né? Porque se obviamente pensar experiências negras, sobretudo experiências negras estadunidenses, que aí estão, sim, muitas vezes atreladas ao capitalismo, a um lugar mais hegemônico, né? Que enfim, vai questionar pela questão racial, mas que, de fato, não está questionando um sistema, você vai ter. Mas fiquei pensando muito, por exemplo, quanto aí as pessoas que ficam tentando usar afrofuturismo, como a Cara Killing, aí ela vai trazer a ideia de temporalidade queer, assim, e aí o que é muito interessante no começo do texto da Cara Killing, que ela vai falar, mas esse futuro que ela dá um exemplo de um filme de propaganda, propaganda interna da Shell, e falar que é um filme de projeção, de daqui a 30 anos a gente vai estar... Não. Claro, essa descrição do futuro que a Shell coloca ali não é a discussão de futuro que eu estou falando quando eu estou falando de afrofuturismo, assim, a gente tem, de fato, uma disputa, um afastamento, uma colocação no que são essas possibilidades. Aí ela vai trazer essa ideia do queer como uma quebra, né, desse futuro progressista, como uma quebra desse futuro branco, masculino, para tentar, né, dizer, bom, existem outros futuros. Então, talvez o que eu veja muito, né, nas conversas sobre o futuro são algumas tentativas de colocar uma pluralidade no futuro, né, nesse entendimento de que o futuro, se ele é essa projeção, e no geral, pensado desse lugar dominante, ele pode ser também contra futuros, como uma coisa que o próprio Código Oxum fala, ou futuros em disputas, futuros com aquele S maiúsculo, enfim, eu acho que aí vem dos tensionamentos também de não abandonar a palavra futuro em alguns lugares, assim, embora eu também concorde que ela em si é uma palavra que tem muito significado já atrelados, né? Sim, obrigado, Kênia. Olha, temos uma pergunta da Carolina Oliveira, muito bacana a pergunta dela. Você consegue ver aí ou que eu leia? E tem da Clarissa também. Uhum. Então, né, feminismo negro, poderia dizer sobre as figuras femininas nessas histórias, pensando principalmente no cinema. Quando se quiser dar dicas de filmes que tenham figuras que trazem uma representação interessante, nessa opinião. Como eu falei, assim, eu acho que nos últimos anos, né, nessa retomada do afrofuturismo, você vai ter uma presença de mulheres negras e do feminismo negro muito grande, assim, tanto fora, então se a gente vai pensar, vou escrevendo alguns filmes aqui, que acho que são mais ou menos fáceis de achar.
o Punzi, que é um filme da Vanori Caiu, o Afronautis, que é um filme da Francis Bodomo, que são dois curtas afrofuturistas bem importantes, assim, acho que uma de 2009, outra de 2013, por aí, e que são filmes feitos por mulheres, com protagonistas mulheres que estão fazendo essas projeções, né, que estão fazendo essas criações afrofuturistas. No Brasil você vai ter, como a gente já falou aqui, né, trabalho da Sabrina Fidalgo, da Yasmin Tainá, das Mulheres de Pedra, enfim, você tem uma série de filmes que estão pensando, né, são filmes de mulheres negras com representações negras e pensando nessas temporalidades que dizem respeito ao futurismo. Assim, eu acho que, para mim, assim, quando eu, de fato, há um outro trabalho, né, esse próprio filme da Colleen Smith que eu falei, o Sojourner, que é um filme todo de tradições, né, ela passa por esses lugares e é um filme de imaginar futuros negros femininos, assim, então termina com um grupo zodiacal de imagem dessas mulheres. Então, acho que, de fato, nessas transformações do conceito também, nessa última década, a presença tanto das mulheres na produção quanto na pesquisa molda muito o termo afrofuturismo, assim. Então, eu acho que é de saída, de saída não, nessa retomada muito ligada a essas retomadas feministas negras, assim. Um filme que parece que sobrepõe essa tanto a questão racial quanto de gênero é aquele da Lizzie Borden, né? Esqueço o nome, Born in Flames, Born in né? Flames, esses filmes, inclusive, estão na nossa filmografia. O Born in Flames, o Punzi, o Afronauts. Eu preciso incluir o Último Anjo da História, né? E tem a pergunta da Clarissa também, Kenny, aqui, ó, se você conhece alguma ficção fabulativa onde não houve processo de colonização e quais as consequências éticas de histórias como essa, né? Me parece que no afrofuturismo, as histórias... Talvez que eu consiga lembrar agora tem o Pantera Negra, né, que eu acho que é o que vai falar eu lembrei de uma narrativa agora que não é exatamente afrofuturista, não tem, mas eu acho que a Clarice está perguntando sobre ficção especulativa no sentido para além da ficção científica, né? Pode ser história alternativa, né? Esse tipo de coisa, né? Aí eu lembrei do trabalho do Gerson Lode Ribeiro, um escritor brasileiro branco, né? Ele não tem, mas ele tem um conto que se chama A Ética da Traição, que é sobre o que teria acontecido se o Paraguai não tivesse sido derrotado na Guerra do Paraguai. E é interessante porque em dois momentos, ou pelo menos no conto, o personagem principal é um cientista paraguaio que vai para a Europa dar uma palestra lá. Inclusive, a Alemanha é muito subdesenvolvida no conto e tal. Mas entra essa coisa racial, porque tem uma inversão. Ele deixa para transparecer no texto, no conto, isso como... E aí ele está falando do Guarani, né? Do Paraguai, acho que a etnia majoritária é o Guarani, né? Como que, por exemplo, o padrão de beleza, o padrão de não sei o que, era o daquele personagem, né? Porque o país era um outro país, né? O Paraguai, no conto dele, é quase que a América do Sul toda, assim, é um negócio curioso. Eu acho que deve ter bastante, né? Ela me falou em que não houve processo de colonização. Mas tem uma parte dessa pergunta que aí para o afrofuturismo eu concordo muito com o final, assim, para as histórias tentam lidar com traumas desse processo histórico, e eu acho que sim, assim, tem esse trauma da escravização, esse trauma da colonização, é muito recorrente na retomada das histórias, é muito... E aí, por exemplo, eu comecei a pesquisar mais sobre
afropessimismo, porque eu ficava justamente tentando olhar, né, para essas histórias, e elas não eram histórias que estavam falando de só futuros negros melhores, ou vamos imaginar um mundo em que, né, sem opressão, mas justamente partindo dessas chaves de opressão para criar as fabulações que aí vão, né, para os lugares mais diversos, assim, ou que vão falar de cura, ou que vão falar de uma exacerbação disso, que enfim, mas que vão de fato de alguma forma estarem ligadas ao trauma, assim. E aí me parece que sim, você tem uma grande parte dessa produção especulativa negra que especula a partir de dado o trauma o que se faz com ele, assim. E aí que não estão justamente imaginando algo fora disso. Eu acho que depende, assim, aí se perguntar a questão ética, eu acho que as duas coisas se depende muito como se faz, assim, né? Eu entendo todo lugar das tentativas, eu acho que sim, a produção especulativa negra, ela precisa e deve ser livre para fabular o que ela quiser, inclusive para fora do trauma, inclusive imaginando o que seriam, né, esse passado sem colonização, esse passado sem escravização, mas isso coloca sempre uma série de questões de aonde, como isso vai ser feito, assim. Acaba sendo um motor, né, para muitas narrativas isso, né? E outra coisa também que me ocorreu agora foi que a gente estava falando dos tropos, né, da ficção científica, então a viagem no tempo é uma coisa recorrente, né, a utopia, a distopia, a coisa do sonho, mas uma metáfora que aparece muito é a do personagem que perdeu a memória, né? Ou que tem memórias implantadas, né? E é incrível como a história da diáspora africana é isso, né? Porque até onde eu sei, você tem famílias inteiras, gerações inteiras que perderam, né, esse passado, né? E aí dado tem um passado artificial, né, nesse sentido, né? A própria história dos nomes, não é? Enfim, é curioso mesmo como que a história E aí eu acho interessante uma coisa do filme do John Aklonfar que eu gosto muito. Eu gosto de uns 3 trechos assim bem interessantes quando aquele rapaz mais jovem fala da percussão como uma tecnologia, né, que recupera o código e tal. E eu gosto muito dessa fala do Delaney. Posso passar aqui? É rapidinho só. Aí a gente comenta em cima dela, porque ele fala do gênero, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Deixa eu ver aqui. É uma janela. Peraí. Já está no ponto aqui. Considered as outsiders. We're considered as people who are not part of the American experience. As a matter of fact, in the 19th century, African Americans were excluded from 4th of July celebrations. So there's always been this feeling in this country that we're aliens, that we don't belong here. There's always people who want us to go back to where we came from. I don't know where I would go. Maybe I'd go to Dublin because some of my ancestors are Irish. Or maybe I'd go to Tennessee because some of my ancestors are Cherokee. Or maybe I'd go to Yoruba land because some of my ancestors are probably from West Africa. I wouldn't know where to go. But there's always this mention that, send us back to some other place. Send us back to the planet of our origin. Often written that science fiction doesn't try to predict the future, but rather offers a significant distortion of the present. And what I mean, I guess, is that a lot of people, when they hear the word science fiction, the first thing they assume is that this is a story or a novel that's going to tell them what's going to happen in sometime in tomorrow or the day after. And I just don't think that that's what science fiction writers are really interested in doing. I think we sit around and we look at what we see around us, and we say, how could the world be different?
when Ronald Reagan had just become president, people were talking about winnable nuclear wars. And I thought, if people are falling for this kind of thing, there must be something basically wrong with the human species. So I thought about it, and what I wound up doing really was putting the thing that I came up with into the mouth of my main character. I had, not my main character, my aliens. I had them arrive right after a nuclear war so that I could make my point, and I had them tell my character that human beings had two characteristics that didn't work well together. One, they were intelligent, and that was good, no problem. And two, they were hierarchical. And unfortunately, the hierarchical tendencies were the older. And so sometimes the intelligence was put at the service of the hierarchical behavior. Isso é incrível, né? Esses três testemunhos aí são maravilhosos, né? O Reed, do Delaney e da Octavia Butler, né? Legal. É isso. E aí, o que vocês comentam a respeito? Mais perguntas? Mas eu acho, só um comentário rápido, assim, é sempre engraçado que a gente fala o quanto a Otávia previu o futuro, né? Assim, obviamente a ficção científica não serve para isso, tal, mas quão acertados são alguns textos, como, né, a parábola do semeador, a parábola dos talentos, você falando. Não, é incrível, né? Às vezes não é obrigação do gênero, mas às vezes tem uma... E eu concordo muito com o que o Delaney fala, e ele me lembra um artigo, um ensaio do Matthew Beaumont, que eu acho que eu comentei em aula, que ele chama o gênero como estranhamento anamórfico. Ele compara o gênero aquelas pinturas que tinham um elemento ali que, se você olhasse de um outro ângulo, você via uma imagem. E às vezes eu acho que obras como a da Butler, né, Octavia Butler, do próprio Delaney e tudo mais, vão nesse caminho, né? E às vezes não é que está falando do futuro, vai ser assim, vai ser assado. Não, está mostrando um outro ângulo do que a gente está fazendo da nossa vida, né? Sim. É bem isso, assim. Você está com o microfone fechado agora. Desculpa, é mesmo. Não, a Clarissa falou, li a parábola do semeador no começo da quarentena, foi sinistro, eu trancado em casa. Tenso. Kênia, você teria aí alguns nomes de escritoras, ou escritores, mas agora preferencialmente até escritoras, né? Que estejam trabalhando algo que seja próximo do afrofuturismo? Assim, a literatura mesmo, o teatro. Cinema você citou alguns, né? Né, mas... Acho que na literatura, né, vou tentar lembrar de alguma. Tem a Louise Ayla, deixa eu escrever o nome dela aqui. Acho que dá para achar. Louise Ayla, legal. Não conheço. Essa eu vou... Que é escritora mesmo. Eu acho que tem, né, obviamente, escritoras e teatrólogas mais famosas, como a própria Grace Passou, a Ana Maria Gonçalves, que me parece que está indo muito por esses caminhos, né, de ficções especulativas negras, assim. Vamos pensar as escritoras brasileiras, né? Eu tenho sempre uma listinha que eu ponho aqui, deixa eu aproveitar e colar ela aqui no chat, que eu acho ela... legal. Boa. Obrigado. E eu faço convite aqui para uma rodada final de perguntas, né, pessoal? Que a Kênia deve estar cansada, eu imagino o quanto é exaustivo essa atividade. Que aí são pesquisas diferentes do Fábio Cabral, que é isso que legal. Também.
a Zaika, que é Sim. pesquisadora, o Waldson, que é escritor e pesquisador, a Morena Mariá, que é pesquisadora e jornalista, a Ante Ribeiro, que trabalha com afroficção, a Zanigeri, que trabalha com pesquisa, enfim, o Maestro Esdras, tem uma galera aí fazendo, né, acho que não são necessariamente só todos criadores, tem vários pesquisadores e pesquisadoras aí no meio também, mas são alguns trabalhos que acho que dá para acompanhar de criações afrofuturistas brasileiras, assim, e sendo feitas Nossa, nesse ótimo. momento. Que legal, vamos atrás disso. Vamos fazer uma última rodada, perguntinhas rapidinhas para a Kênia. De último, voltou a chover aqui, nossa, voltou a chover forte aqui. Ainda bem que não caiu a energia. Vocês sabem, alguém por acaso sabe como faz para a gente pegar o chat aqui, impresso? Tem que copiar e colar mesmo ou ele vem... Porque quando eu faço esses eventos, vem o Google me manda um arquivo de texto, mas na verdade com a entrada das... e salva junto com a gravação? Gabriel, é engraçado. Outras vezes eu não achei. Vou prestar mais atenção. Salva junto com a gravação. Então... E aí, gente? Mais alguma perguntinha? Alguém quer fazer diretamente, falar com a Kênia? Vamos todo mundo abrir, então vamos abrir as câmeras aí, os microfones, só para a gente, então, dar um muito obrigado para a Kênia, né, a gente... Aí, que legal, todo mundo. Oi, vocês. É a Natasha. Olha lá. Tá vendo? Alguns você já conhecia, né, Kênia? Então, muita gente aqui veio te ouvir. Foi um sucesso aqui. Tivemos mais de 30 inscritos, né? E sobrevivemos ao ataque rápido. Eu, na verdade, se ainda houver tempo, eu tenho uma pergunta. Faz pergunta. Faz, Natasha. Então, eu estou pesquisando cinema negro agora no mestrado, né? Inclusive, Negrume é um dos filmes que eu estou analisando. E os seus textos, enfim, são muito presentes e são muito significativos para esses últimos 5 anos, né? Desde a mostra, afrofuturismo, mas pensando essa chave do afrofuturismo como uma teoria para a gente olhar para esses filmes do cinema negro brasileiro, né? E, enfim, são muitas questões que passam pela minha cabeça. Eu parto muito da perspectiva do Stuart Hall como essa identidade como uma sutura, uma narrativa de passado, né? Mas sempre projetando um futuro, né? A identidade como um processo também de criação de si, de imaginação de si. E aí a minha pergunta, ela, enfim, eu acho que ela já foi feita de diversas formas, mas eu queria saber para você, que é também curadora, não só de filmes afrofuturistas, mas filmes desse campo do cinema negro, que, enfim, passa pelo terror, passa pelo cinema de afeto, enfim, por diversas outras, né? E eu acho que o Negrume, ele é muito significativo, porque ele mistura clipe com documentário, com... enfim, né? Uhum. O que você está entendendo, o que você enxerga nos filmes brasileiros, enfim, afrofuturismo, né? O que para o negro hoje brasileiro significa futuro? Não futurismo no ponto de vista de estratégias estéticas, né? Mas o que o negro brasileiro hoje, o cineasta negro brasileiro hoje, né? E aí, enfim, não só o negro como negres, né? Uhum. Porque isso também traz rupturas de representação, então são rupturas de narrar, né? De narração. O que essa pessoa negra brasileira hoje, esses cineastas, estão representando de futuro? Difícil, mas boa pergunta. Eu fiquei pensando, assim, né, alguns caminhos, porque, assim, o que é difícil é porque é uma produção que a gente sabe que é grande, e aí, às vezes, né, também é difícil. Acho que a gente pode falar talvez, eu gosto de falar em ideia de linhas, né, de produção, linhas de força, mas não necessariamente algo que consiga encampar todo esse campo, porque ele é muito grande, né, de correria riscos de
passar por algumas coisas. Eu fico pensando, assim, quando você estava falando, fico pensando, primeiro na ideia de fabulação, assim, que sejam essas formas de imaginar futuro, mas que aí vão imaginar futuros também retomando não só uma ideia de passado, assim, como esses filmes que viajam muito literalmente à África e vão tentar achar raízes e tal, mas também uma certa ideia de... eu fico pensando no Negrume, por exemplo, que é uma coisa que está no Cabela, que é uma coisa que está no Arco do Medo, que eles partem de um lugar, né? Eles partem do trauma, eles partem da opressão, e aí no próprio filme eles vão construindo movimentos que, para mim, também estão numa performance, né, como parte dessa fabulação que responde a essa opressão, que recria por esse reencontro consigo, por esse reencontro com o coletivo, por esse reentendimento, né, o tornar-se negro. Acho que o Negrume assumir essas identidades coletivas gays, negras de São Paulo, gays travestis, né, o Arco do Medo também numa coisa parecida, pensando nesses três, porque são três que trabalham com isso, mas que, ao mesmo tempo, né, é um enfrentar esse trauma e trazer o trauma no filme, e, ao mesmo tempo, projetar por essa performance, por essa fabulação, para além do trauma. Assim, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo em alguns filmes que estão... Porque aí eu acho que é isso, são filmes que falam de futuro, né? Tanto o Cabela, que termina com aquela celebração, o Arco do Medo, o Negrume, os três terminam num lugar muito celebrativo, assim, né, do que pode ser essa existência negra, mas que eles, de fato, partem também de trazer um enfrentamento com essa dor, com a opressão, com a violência dentro do próprio filme, assim, né? Então, são filmes que caminham para esses lugares. Acho que tem uns outros filmes que eu já veria numa chave mais fugitiva mesmo, né, de criar narrativas mais experimentais, que de fato estão menos, né, calcadas talvez numa resposta mais direta, e que vão criando linhas de fuga, assim, para se imaginar para além. Aí fico pensando acho que as coisas a Grace passou de uma forma geral, assim, no que ela fazendo, o trabalho da musa Michelle Mathieusi também, com aquelas performances, elas não estão necessariamente, né, num lugar de resposta tão direto, assim. Acho que tem um outro lugar que a Janaína Oliveira tem falado bastante, que tem uma relação com isso, que ela inclusive usa a palavra futuridade, e que são que são esses filmes que a gente não colocaria eles numa chave de ficção especulativa, mas que falam desses afetos do cotidiano, de relações de intimidade negras, que justamente seriam, né, isso que não é o trauma, assim, isso que, se a gente vai pensar o Nada, do Gabriel Martins, se a gente vai pensar alguns filmes que estariam nessa chave de imaginar cotidianos de afeto, pensando no Motriz. Então, acho que tem algumas coisas que isso também é imaginação de futuro, né? Você conseguir fazer essas narrativas que falam de amor, afeto, de uma maneira não colocada ali. Acho que eu ficaria nessas três linhas, assim, mas eu acho que é muito... Mas é isso, é muito variante também, né? Mas eu acho que a fabulação, de alguma forma, esses filmes mais fugitivos, que de fato não querem se enquadrar muito, né, em uma proposta mais fechada, e esses filmes de afeto, intimidade, futuridade, como a Jana fala, que eu acho que também constroem, da perspectiva negra, também a construção de futuro, né? Muito bom, obrigado, Kênia. Acho que foi ótima a pergunta da Natasha, encerra com chave de ouro, né? Ainda bem que eu aceitei a Natasha quando ela pediu para entrar aqui, que eu fiquei, fica com medo, né? Depois o Cody Case, que é um amigo meu, a Clarice falou, cuidado com esse Cody aí, ele é muito meu amigo, querido, ele é lá de Gainesville, da Flórida, onde eu fiquei um tempo trabalhando, estudando lá no pós-doutorado também, e ele faz um doutorado em estudos brasileiros, né? E ele é músico,
Então, o objeto dele é música. Então, o interesse dele por música brasileira... Agora, o que eu achei engraçado é a gente ter sofrido o ataque, ele ter pedido para entrar, a Clarice falou, ó, cuidado com esse Corey Casey aí. E Casey é o nome, se não me engano, do protagonista do Neuromancer, né? Que é um hacker, né? Então, tem que ficar esperto com o Casey, né? É o sobrenome dele. Mas não, ó, amigo querido, inclusive depois eu vou mandar o link para ele ver, ele precisou sair, para ele ver tudo aqui, ele vai ficar feliz em ouvir a Kênia, toda a palestra dela. Acho que foi um bate-papo maravilhoso, gente. Eu agradeço muitíssimo, viu, Kênia? Não há como agradecer completamente a generosidade que você teve em compartilhar aí suas ideias e falar conosco. Então, muito obrigado. E eu imagino que todos também estão gratos. Vou pedir para vocês abrirem o microfone, vamos dar uma salva de palmas e aí encerramos. Valeu, gente, foi um prazer. Muito obrigado, Kênia, obrigado por todas as informações que você compartilhou conosco e ficamos em contato. A gente vai se falando, vai mantendo contato. A mim interessa muito acompanhar tudo que você produz e pensa. Tá bom? Valeu. Grande abraço. Abração, gente. Saúde para todos aí. Obrigado. Tchau.